Minha irmã roubou minha identidade e acumulou US$ 78.000 em dívidas. Meus pais pediram que eu perdoasse por ser família, mas registrei um boletim de ocorrência. Na audiência, testemunharam contra mim até que o juiz fez uma pergunta que fez minha mãe parar de chorar e tremer. A carta veio de um banco que nunca usei. Esse detalhe ficou comigo. Nem o valor, nem a caligrafia reconhecível, nem o momento em que compreendi o ocorrido. Apenas o logo no envelope, de um banco onde nunca estive. Nunca abri uma conta lá, nunca dei meu número de CPF. Quase joguei fora. Quase coloquei na pilha de reciclagem junto com as ofertas de cartão de crédito e as correspondências de seguro que chegam o tempo todo e que eu parei de ler porque nada disso é real, nada disso é meu. Abri porque algo me fez abrir. Aviso de pagamento em atraso. Saldo atual, $18.400. Pagamento mínimo devido, $370. Status da conta, 47 dias em atraso. Meu nome, endereço e um número de conta desconhecido. Liguei para o número da carta às 19h14. Numa terça-feira, em pé na cozinha do apartamento que paguei com turnos duplos, a atendente repetiu meu número do seguro social, data de nascimento e nome completo com eficiência, sem esperar pelo silêncio depois. Está correto? Ela perguntou. Sim, respondi. Mas não abri essa conta. Ela ficou em silêncio. Então ela disse: e eu quero que você entenda como foi ouvir essas palavras em sequência. O jeito específico que cada uma delas me atingiu. Vejo 2 cartões adicionais conectados a esse perfil de número do seguro social. Você gostaria que eu puxasse esses também? Ao fim da ligação, eu devia $78.000 que nunca gastei. Sentei no chão da cozinha, sem drama ou decisão consciente. Minhas pernas simplesmente pararam de funcionar, do jeito que às vezes acontece quando o que acabou de acontecer é grande demais para o corpo processar em pé. Eu me sentei no linóleo da minha cozinha às 7h41 da noite. Com o telefone no colo e 3 contas anotadas no envelope, fiquei lá um tempo. Depois liguei para o setor de fraude. Na tarde seguinte, ao receber do departamento de fraude do segundo banco os formulários originais por e-mail, sentei-me à mesa da cozinha e observei a caligrafia. Eu a conheço há vida inteira. Minha irmã Madison vivia confortavelmente usando minha identidade enquanto eu trabalhava dobrado para manter meu nome limpo. Vou começar falando de Madison, pois sem ela, essa história não faz sentido. Passei 29 anos tentando entendê-la, sem conseguir compreensão, mas ganhei clareza, o que é diferente e talvez mais útil. Meu nome é Emily Castillo e tenho 31 anos, sou assistente jurídica em um escritório de advocacia de médio porte especializado em litígios civis em Columbus, Ohio. Um emprego que consegui graças à combinação específica de um diploma de faculdade comunitária, 4 anos de aulas noturnas enquanto trabalhava durante o dia e o tipo de teimosia institucional que se desenvolve em pessoas que aprenderam que nada vai ser dado a elas e que decidiram parar de esperar por isso. Cresci em um lar onde essa lição era aplicada seletivamente. Meus pais, Robert e Diana Castillo, são pessoas que posso descrever com mais precisão, dizendo que sempre amaram Madison mais e que nunca reconheceram isso, e que a distância entre esses 2 fatos foi o principal sistema climático de toda a minha infância. Meu pai é um carteiro aposentado. Minha mãe administra uma lavanderia que minha avó abriu em 1979, eles não são ricos, mas vivem confortavelmente, e passaram esses anos confortáveis demonstrando, em pequenas doses diárias, que o conforto é distribuído de forma desigual na nossa família. Madison tem 28 anos, ela é a filha mais nova, que recebeu dos pais uma atenção marcada por tolerância ilimitada. O tipo que diz que ela passa por momentos difíceis a cada problema, o que para Madison ocorre continuamente desde 2009, ela largou 2 faculdades. Ela teve 11 empregos em 7 anos. Pega dinheiro emprestado dos meus pais e não devolve, sem discussão. Na minha avaliação, ela não é burra. Ela é uma pessoa que nunca precisou prestar contas de nada e, por isso, nunca desenvolveu os músculos específicos que a responsabilidade constrói. E que aos 28 anos já sabia como se mostrar vítima das circunstâncias, sendo, na verdade, quem as cria. Não digo isso por falta de caridade. Digo isso porque é necessário e porque a história que vou contar não faz sentido se você ver Madison apenas como alguém que fez más escolhas. Ela foi estratégica. Minha pontuação de crédito era 791 quando recebi a carta. Quero que entenda o significado desse número, não para me gabar, mas como contexto. Isso resume 9 anos pagando contas em dia, evitando compras desnecessárias, devolvendo o notebook novo porque não era o momento e usando o antigo por mais 2 anos. De construir algo cuidadosamente, do jeito específico que as pessoas constroem quando não tem rede de segurança e entendem que o que estão construindo é a própria rede de segurança. Madison sabia a minha pontuação de crédito. Ela perguntou isso uma vez por telefone, de forma casual, como quem coleta informações sem demonstrar. Contei pra ela por ser minha irmã e não entendi
entender por que coletava essa informação. Os documentos do departamento de fraude chegaram em envelope prioritário numa quinta-feira. Eu sentei na mesa da minha cozinha com o envelope na minha frente por uns 4 minutos antes de abri-lo, que foi o tempo que levei para entender que eu estava com medo do que havia dentro e decidir que ter medo da verdade era um luxo que eu não podia me dar. 3 solicitações de cartão de crédito, todas impressas no formulário padrão do banco. Cada uma trazia meu nome, número de seguro social, data de nascimento, meu endereço antigo, o de 2 apartamentos atrás, aquele que dei a Madison para ela me enviar algo e no qual não pensava desde então. A caligrafia era marcante. Madison escrevia o número 7 com traço europeu, hábito que pegou de um ex-namorado que passou 1 ano na França e manteve após o término porque gostava do resultado. Todos os 7s nos formulários tinham um traço. Reconheço a caligrafia da minha irmã dos cartões, listas de compras e bilhetes que ela deixava na porta do meu quarto. Não precisei de um perito para entender o que via, mas continuei olhando por um tempo e depois anotei o que ela comprou. Os extratos do departamento de fraude cobriam 16 meses de gastos. 3 bolsas de grife, com lista de espera, custavam mais que meu salário mensal. Móveis entregues em um endereço desconhecido. Eletrônicos, uma TV, 2 laptops, um iPad e AirPods. Hospedagens em hotéis em Nashville, Chicago e Miami em datas que batiam com viagens que Madison postou nas redes sociais dizendo precisar dessa fuga. Adiantamentos em dinheiro, 4 deles em caixas eletrônicos pela cidade, totalizando $12.400. Ela passou 16 meses construindo uma vida usando o meu nome. Cada compra era feita com a certeza de que as consequências seriam para outra pessoa, não para ela. Por um tempo, ela estava certa. Minhas mãos estavam espalmadas sobre a mesa e a cozinha estava muito silenciosa, e eu pensei no meu score de crédito. 791. 9 anos de construção cuidadosa, e eu pensei no apartamento que eu tinha medo de perder, no financiamento do carro que eu temia ser negado, na promoção no escritório para a qual eu estava tentando me posicionar e no que esse tipo de dívida no meu perfil faria com tudo isso. Então, peguei o telefone e liguei para minha irmã. Quero ser precisa sobre o que ocorreu na casa dos meus pais, pois a precisão é importante e fui acusada de distorcer fatos por pessoas que não estavam lá e têm seus próprios motivos para distorcer o que aconteceu. Liguei para Madison e pedi para vê-la pessoalmente sem explicar o motivo. Ela aceitou me encontrar na casa dos nossos pais, onde estava morando novamente havia 4 meses. Fui de carro até lá em um sábado à tarde, com os documentos na bolsa. Meus pais estavam em casa. Não esperava por isso. Achei que Madison estaria sozinha, mas ao chegar vi que estavam na sala de estar, e a disposição do local já me revelou algo antes de qualquer palavra. Meus pais juntos no sofá, Madison na poltrona em frente, formando um triângulo já estabelecido como se esperassem. Sentei na cadeira disponível, tirei a pasta da bolsa e pus os formulários na mesa. Madison chorou antes que eu terminasse a primeira frase. Não era um choro lento e genuíno, mas imediato, surgindo antes mesmo de se entender o motivo, mostrando algo do seu mecanismo. Ela cobriu o rosto e seus ombros tremiam. Minha mãe pôs a mão no joelho de Madison. Ela estava desesperada, disse minha mãe. 4 palavras. Sem introdução, sem perguntar sobre o documento ou reconhecer que eu era a vítima. Minha mãe viu minha irmã chorando e disse que ela estava desesperada, como se isso fosse uma defesa jurídica que eu tivesse que aceitar. Meu pai falou: "Você tem um bom emprego, pode se recuperar." Eu o encarei. Passei a vida inteira olhando para meu pai do jeito que você olha para alguém através de uma janela levemente embaçada. Você consegue ver a forma dele, você consegue ver onde ele está, mas os detalhes nunca são tão claros quanto você precisa que sejam. Ele disse: "Você pode se recuperar com a confiança de quem já decidiu encerrar a conversa e só explica a conclusão. Você entende que meu crédito está destruído, posso perder meu apartamento, o escritório onde trabalho faz verificações de antecedentes e essa dívida afeta minha situação profissional e ainda posso ser processada por bancos por um dinheiro que eu não gastei?" Minha mãe me olhou com aquela expressão que só usa quando digo algo que atrapalha a versão dela dos fatos. "Só perdoa ela, Emily", disse. "Ela é da família." Essa frase quebrou algo em mim, de forma silenciosa. Só uma coisinha estrutural. Assim como uma rachadura fina no concreto é invisível, mas altera sua resistência, havia algo em mim que vinha se sustentando. Aquela coisa paciente e específica que se mantém quando você passou a vida sendo a pessoa capaz, a que sempre se recupera, a que consegue absorver as consequências das escolhas dos outros. E essa coisa rachou. Eu olhei para meus pais. Olhei para Madison, que tirou as mãos do rosto após conseguir a resposta da minha mãe com o choro. "Vou dar uma chance para Madison", disse calmamente. "Ela pode ir aos bancos, confessar a fraude e aceitar um plano de pagamento. Assim, colaboro na resolução civil e não busco acusações criminais." Madison recusou. Ela falou ainda com os olhos molhados, interpretando o papel de devastada, e com a confiança de quem avaliou e decidiu que o ambiente vai protegê-la. Meu pai disse que eu arruinaria a vida dela. Respondi que ela já arruinou a minha. Fui para casa. No dia seguinte, liguei para os departamentos de fraude e informei que não abriria disputa, mas sim um boletim de ocorrência
ocorrência. A detetive Renata Vasquez trabalhava na Unidade de Crimes Financeiros da Polícia de Columbus há 14 anos e foi designada para meu caso quando cheguei à delegacia às 9 horas. Numa segunda-feira, levei minha pasta, extratos bancários e toda a documentação reunida nos últimos 5 dias. Ela analisou as solicitações e os extratos detalhados. Ela analisou os endereços de entrega que seriam ligados ao endereço de Madison e a um depósito a 3 quilômetros. A suspeita sabia que você viria? Ela perguntou. Disse à minha família que estava denunciando e respondi que sim. Ela assentiu com o olhar de quem já lidou com fraudes familiares e sabe como a informação se espalha em famílias tentando controlar crises. Vamos agir rápido, disse. Há algum documento que comprove que a letra é da sua irmã, além da sua identificação? Já esperava essa pergunta. Achei 3 cartões de aniversário que Madison escreveu à mão nos últimos 8 anos, todos com o número 7 europeu, em uma caixa velha no meu armário. Passei os cartões pela mesa. Vasquez olhou para eles e os formulários. Vou pedir para nosso perito analisar, disse. Mas sinceramente não há dúvida. O perito em documentos era o especialista Tomás Okafor, com 12 anos na divisão de documentos forenses, que produziu uma análise comparativa por escrito 6 dias depois, concluindo com certeza profissional que a caligrafia nas 3 solicitações de crédito era da mesma pessoa que escreveu os cartões de aniversário. Li o relatório na minha mesa no escritório e, em seguida, fiquei muito quieta por um tempo. Pausa rápida. Se você quiser mais histórias como essa com melhor qualidade, meu Spotify está linkado na descrição. Minha supervisora, Carol Hutchins, tem 22 anos em litígios cíveis e encara tudo com pragmatismo, tendo vasta experiência sobre o que as pessoas são capazes de fazer. De alguém que lida com provas, ela estava ciente do que estava acontecendo desde que encontrei a carta pela primeira vez. Ela ofereceu os recursos do escritório quando apropriado e me disse, logo no começo, de uma forma tranquila, como alguém que quer que você entenda algo importante sem ser melodramática. Emily, documente tudo. Cada conversa, comunicação da família, data e horário. Comece agora. Eu comecei naquela época. Eu mantinha um documento contínuo, datado e salvo em 2 locais, com anotações de todas as conversas, mensagens e correios de voz com meus pais. Mensagem da minha mãe, 3 dias após o confronto. Emily, por favor, pense no que está fazendo com a família. Correio de voz do meu pai. Você sabe o que isso fará com Madison. É isso que quer? Nenhuma mensagem sobre como eu estava ou sobre os $78.000. Adicionei todas ao documento. A detetive Vasquez me ligou numa tarde de quarta-feira, 3 semanas após o registro da ocorrência e disse, temos o suficiente, vamos prender amanhã. Madison foi presa na manhã de quinta-feira. Sei disso porque minha mãe me ligou às 9h47 não para saber de mim ou dizer que entendia, mas com uma voz mais assustada que triste. Eles a levaram, Emily, algemada. Como você pôde fazer isso? Não respondi porque não era uma pergunta real. Disse, te vejo na audiência de instrução. Fui sozinha e quero te contar como foi. Enfrentar sozinha um tribunal contra sua irmã em processo criminal, levando documentos, relatórios do perito e a certeza de ter feito o certo, mesmo que isso tenha custado sua família e talvez ainda custe mais. Vou te contar como é sentar no lado direito do corredor do tribunal e ver o assento vazio ao lado, onde quem deveria estar ali escolheu não estar. Eu estava preparada, mantive a compostura. Sentei com Carol Hutchins na tarde anterior. Ela explicou o que esperar, o que evitar, provável estratégia da promotoria e pontos de atenção da defesa. Ela também disse, com a franqueza tranquila de quem já assistiu a processos judiciais suficientes para saber o que importa. Aconteça o que acontecer lá dentro. Não reaja. Nem para Madison, nem para a advogada dela, nem para a família, caso apareçam. Pausa. Emily, prepare-se. Eles podem aparecer. Eu estava preparada, mas não totalmente. As portas se abriram atrás de mim às 10h08. Meus pais entraram vestidos para a igreja. Minha mãe com o vestido azul marinho reservado para ocasiões importantes. Meu pai comprou um blazer para minha formatura da faculdade, a qual foi e só mencionou uma vez. Já a formatura do ensino médio da Madison, ele cita pelo menos 2 vezes por ano. Passaram por mim, sentaram ao lado da Madison e não me olharam. Meu pai olhava fixamente para frente com a expressão de um homem que tomou uma decisão e está comprometido com ela. Minha mãe, e é nisso que eu continuo pensando. A coisa que eu repito na cabeça, do jeito específico que a gente repete coisas que revelam algo importante. Minha mãe olhou para mim enquanto passava, não com culpa, mas com a expressão de uma mulher que avaliou a situação e traçou uma estratégia. Eles não me avisaram. Eles nem sequer hesitaram. O advogado de Madison era um homem chamado Jeffrey Stern, advogado de defesa particular, que se apresentava como alguém refinado e confiante, com aquela confiança específica de quem já lidou com casos assim antes e tem um roteiro de como eles acontecem. Ele afirmou em sua declaração inicial que era uma questão de família. Emily
Ele permitiu que Madison usasse suas informações, mas depois, por um conflito pessoal, mudou de ideia e viu a situação como fraude. Mantive meu rosto impassível. Então meu pai levantou a mão. Quero que você veja seu pai levantar a mão em um tribunal para testemunhar contra você, pois acho que isso exige essa experiência. Ele levantou como se fosse na escola. Gesto formal e deliberado de quem quer mostrar a todos na sala que realmente acredita nisso. A juíza, a honorável Patrícia Ames, com 21 anos de magistratura, uma mulher cuja expressão sugeria que já tinha visto de tudo e continuava pouco impressionada com a maioria das coisas, olhou para ele com a avaliação cuidadosa de quem decide se vai permitir aquilo. Ela permitiu. Meu pai se levantou. Ele ficou de pé no tribunal e declarou: Meritíssima, Emily sempre invejou a irmã. Madison fez escolhas ruins, mas Emily é vingativa. Ela quer destruir nossa família. Minha mãe assentiu, chorando baixinho. O choro suave e específico de uma atuação calibrada para a plateia. O promotor, o assistente do promotor público Marcus Webb, com 11 anos no gabinete do promotor, um homem que eu já tinha encontrado 2 vezes antes disso, e que tinha me dito exatamente o que Hutchins tinha dito sobre não reagir, ficou completamente imóvel. Eu fiquei completamente imóvel. A juíza Ames olhou para meus pais, não com raiva, mas com a atenção de quem ouviu algo que gerou uma pergunta que ela fará. Antes de prosseguir, ela disse que tinha uma pergunta aos pais. A sala ficou em silêncio. Não era o silêncio comum de um processo, mas aquele silêncio particular que uma sala produz quando entende que algo está prestes a acontecer. A juíza Ames olhou diretamente para o meu pai, depois para a minha mãe. Algum de vocês sabia que Madison estava usando a identidade de Emily? Ela perguntou, antes do boletim de ocorrência ser registrado. A pergunta pairou na sala como só uma questão clara e específica faz, criada para ser impossível de responder sem revelar algo. Meu pai hesitou. O rosto da minha mãe mudou. O choro parou, e o que o substituiu não foi compostura. Foi a expressão de alguém que acabou de perceber que a atuação que vinha desempenhando está prestes a gerar uma consequência para a qual não havia se preparado. O silêncio se prolongou. Eu fiz uma pergunta muito clara, disse a juíza Ames. Sua voz estava completamente firme. Ambas compareceram voluntariamente ao tribunal e fizeram declarações registradas, estando sujeitas aos mesmos padrões de honestidade dos procedimentos judiciais. Minha mãe levou a mão à boca, não por emoção, mas para evitar dizer algo. Jeffrey Stern, advogado de Madison, permaneceu imóvel. Madison tinha se virado em seu assento e olhava para os próprios pais com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Não era vulnerabilidade fingida nem charme intencional, mas algo real. Medo e traição. Era o olhar de quem viu pessoas de confiança falharem. Meu pai olhou para o juiz, para minha mãe e para o chão. Sabíamos que ela abrira 1 ou 2 cartões, ele disse. As palavras foram ditas calmamente, quase de forma casual, como alguém que ainda aposta em minimizar e põe isso em prática. 1 ou 2 cartas, repetiu o juiz Ames, não perguntando, mas reiterando judicialmente palavras que exigiriam um exame mais atento. Aida Marcus Webb se levantou. Meritíssimo, ele afirmou que diante dessa admissão, a promotoria pede que o tribunal avalie se os pais do réu sabiam e participaram da ocultação da fraude. Também pedimos que o depoimento de hoje seja preservado para possível uso em quaisquer procedimentos relacionados. Meu pai disse algo, o início de uma objeção. O instinto de quem sempre foi a voz dominante, mas ainda não entendeu a nova ordem da sala. A juíza Ames o encarou. Ele parou. Stern já não parecia confiante. Ele olhava para seu cliente com a expressão de um advogado que acabou de ver seu caso mudar de rumo para uma direção para a qual não estava preparado. Madison ainda estava virada em sua cadeira, ainda olhando para seus pais. A expressão em seu rosto, vou te contar isso porque é verdade e porque a verdade é sobre o que essa história trata, não era a expressão que eu poderia esperar, que seria algum tipo de raiva ou acusação. Era algo menor do que isso. Algo que parecia enxergar o que havia por baixo de todo o resto, como a expressão de alguém que passou a vida inteira dependendo de uma estrutura que acabou de falhar com ela em público, que está, talvez pela primeira vez, sentindo o peso específico disso. Não senti satisfação ao ver aquela expressão. Sendo honesta, não me senti satisfeita, apenas cansada. O cansaço específico de alguém que passou anos fazendo as contas de um relacionamento e finalmente chegou ao resultado e descobriu que o número era exatamente o que ela temia que fosse. O processo terminou. A juíza marcou uma nova data para acompanhamento. O Ministério Público indicou que investigaria a revelação dos pais por possíveis acusações de obstrução e ocultação. Jeffrey Stern organizou seus papéis com eficiência, preparando-se para uma conversa séria com sua cliente. No corredor do tribunal, onde o linóleo é cinza e as luzes fluorescentes tornam tudo antigo. Minha mãe segurou meu braço com a mão fria. O rosto dela já não fingia mais. A atuação tinha parado lá no tribunal, e o que restava era a versão real, menor, mais assustada. Emily, ela disse, por favor. A voz dela era baixa e urgente. Você não entende o que isso vai fazer com a gente. Olhei para a mão dela no meu braço. Então, me soltei. Não com força, só me afastando como de algo que te prende quando você decide que não deve mais. Não, mãe, eu disse. Você não entende o que fez comigo.
Eu não gritei. Preparei-me para não gritar e funcionou. Mas além disso, eu realmente não queria gritar naquele momento. Tinha a clareza de quem passou por algo que queimou tudo, menos o que é realmente verdadeiro. Não expliquei que 78 mil dólares em dívidas roubadas não eram um mal-entendido. Não contei o quanto isso me custou em crédito, sono e na sensação de segurança construída por anos, destruída em 16 meses por alguém usando meu nome. Eu não implorei para que me escolhessem. Nem expliquei por que deveriam ter feito isso. Nem pedi que entendessem o que tinham feito. Passei a vida explicando coisas para pessoas que já tinham decidido não entender. As provas falaram por si só. Após 6 meses, Madison fez um acordo judicial. Os termos previam restituição e um cronograma de pagamento em 7 anos que, embora eu ache improvável de ser pago, me dá respaldo legal caso ela não cumpra. O acordo previa 3 anos de cumprimento da pena em liberdade sob supervisão e aconselhamento financeiro obrigatório, ironicamente. Meus pais não foram acusados. A investigação concluiu que, apesar do conhecimento prévio, não houve critério suficiente para a acusação de ocultação. Recebi a notícia da promotora assistente web por telefone numa tarde de terça-feira e refleti sobre isso. Aprendi em 9 anos em litígios que justiça é um processo com margem de acordo, não um destino. Estou reconstruindo meu score de crédito, que é o termo correto. Reconstruído com paciência por quem já fez isso e sabe que leva anos e presença mensal. Estou em 683 desde o mês passado. Sei para onde vou e quanto tempo levará. Já passei por isso. Carol Hutchins me deu mais responsabilidade no escritório como reconhecimento do meu discernimento, não por simpatia. Ela me viu enfrentar algo complexo, manter a calma, documentar corretamente e tomar decisões difíceis e certas. Depois, disse brevemente, você lidou bem com isso. Não falei com meus pais desde a audiência. Minha mãe ligou 2 vezes e meu pai, uma. Eu ouvi as mensagens de voz e não retornei porque não há nada nas mensagens que exija uma resposta. Não são pedidos de desculpa. Pedem que eu retome um arranjo familiar onde assuma as consequências das escolhas alheias e ainda seja grata por isso. Estou cansada desse arranjo. Tenho agora uma terapeuta, doutora Mara Ozzi, psicóloga licenciada há 12 anos, especialista em afastamento familiar e trauma financeiro. Ela tem aquela qualidade específica de alguém que ouve tudo antes de dizer qualquer coisa e que fala coisas úteis em vez de confortáveis. Na nossa última sessão, ela me perguntou o que eu tinha aprendido com tudo isso. Eu pensei por um momento. A verdade não precisa de plateia, só de registro, eu disse. Ela fez uma anotação. Os cartões de crédito estão sendo cancelados por fraude. Após receberem o relatório do detetive e a análise da caligrafia, os bancos cooperaram mais do que eu esperava. Eles agiram como instituições responsáveis diante de fraude comprovada e provas da vítima. Meu apartamento e trabalho estão bem. Meu crédito está se recuperando. Minha família é o que é.